Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Essa é uma comparação que eu já vi sendo feita algumas vezes na internet, nos programas esportivos, principalmente por quem viu esses dois craques em campo no auge, nos anos 2000 e na primeira metade dos anos 2010 principalmente. Samuel Eto'o ou Didier Drogba, qual deles foi melhor? Primeiro, essa não é uma comparação para definir quem foi o melhor jogador africano de todos os tempos, porque temos que respeitar histórias de nomes como Roger Milá, Oba Martins, JJ Okocha, Yaya Touré e até Mohamed Salah, que provavelmente é maior do que os dois. Mas vamos comparar esses dois grandes atacantes e vamos usar alguns critérios. O primeiro critério é a versatilidade, e aqui é ponto pro Eto'o. Como sabemos, são dois centroavantes, mas o Eto'o poderia jogar também como segundo atacante e nas duas pontas, como fez na Inter. Já o Drogba poderia no máximo jogar em dupla de ataque mesmo, fosse com um homem mais fixo ou com outro jogador mais móvel. Mas se falarmos de recursos técnicos, aí na minha opinião, é ponto pro Drogba. Porque o Eto'o talvez tinha de vantagem sobre o marfinense apenas o fato de ser mais rápido e mais voluntarioso na marcação, na recomposição defensiva. Já o Drogba, na minha visão, era um jogador melhor no arranque, no 1 contra 1, principalmente contra os goleiros, na finalização de fora da área, na bola parada, que era um recurso que só o Drogba tinha, o Eto'o não costumava bater faltas. Ambos os jogadores são destros, mas segundo, por exemplo, o Transfer Market, os dois são descritos como ambidestros, mas o pé esquerdo do Drogba, na minha visão, era até melhor do que o do Eto'o. Inclusive, numa entrevista, ele chegou a dizer que treinava muito os dribles e as finalizações, até mesmo as faltas, com o pé esquerdo, porque ele tinha como um dos seus ídolos no futebol o Maradona, que era canhoto, e também o cabeceio. O Drogba, até por ser mais centroavante que o Eto'o, que preparava muitas jogadas para outros jogadores, costumava finalizar mais pelo alto. No quesito títulos, a decisão é apertada, mas ela é pró Samuel Eto'o. São 18 taças do camaronês contra 17 do marfinense. Entre os principais troféus erguidos por Eto'o estão 3 Ligas dos Campeões, 3 La Ligas e 2 campeonatos italianos. Já entre os títulos de Drogba se destacam 4 Premier Leagues e uma Champions League. Mas já que falamos de conquistas coletivas, temos que relativizar com a devida importância individual de cada jogador para os clubes, ou seja, o protagonismo que eles tinham. E aqui é ponto pro Drogba. Por quê? Nas principais equipes que o Eto'o jogou, ele não foi protagonista. Foram elas o Barcelona e a Inter de Milão. No Gigante da Catalunha, ele foi coadjuvante para nomes como Ronaldinho Gaúcho e Lionel Messi, por exemplo. E jogando no Nerazzurri, onde ele foi cumprir a função de ponta-direita e marcar para nomes como Wesley Sneijder e Diego Milito serem preservados. Eto'o foi protagonista sim no Mallorca, onde ele jogou logo depois de defender o Real Madrid, onde ele chegou menor de idade e defendeu o time do Castilha. Depois foi emprestado para Leganés e Espanhol, antes de finalmente ser vendido para o Mallorca. Depois foi negociado com o Barça. Foram 5 temporadas no clube Blaugrana, onde ele conquistou 2 Champions e fez gols nas 2 finais. E depois 2 temporadas na Itália, onde ele ganhou sua terceira Champions. Já numa curva descendente da carreira, ele ainda defendeu o Anzi da Rússia, também por 2 anos, e teve rápidas passagens por Chelsea e Everton na Inglaterra, Sampdoria na Itália, Antalyaspor e Konyaspor da Turquia, e se aposentou no Qatar SC. Já o Drogba, que começou a sua carreira na França jogando no Le Mans e depois no Guingamp, assumiu o papel de estrela maior do Olympique de Marseille, onde foi vice-artilheiro e escolhido melhor jogador de uma Ligue 1, e chegou aí para uma final de Copa da UEFA contra o Valência, onde foi vice-campeão. O desempenho chamou a atenção de José Mourinho, que pediu sua contratação no Chelsea, o grande clube da sua vida, onde ele não só foi protagonista, mas possivelmente é o maior jogador da história do clube, sendo inclusive o grande nome da primeira Champions League dos Blues, marcando o gol de empate na final contra o Bayern e convertendo o pênalti decisivo.
No fim daquele ano, foi escolhido pelos torcedores o maior jogador de todos os tempos da equipe. Depois disso, ele jogou uma temporada no Shanghai Shenhua da China, uma no Galatasaray da Turquia, retornou ao Chelsea para ser campeão inglês mais uma vez, dessa vez como reserva, e encerrou a carreira na América do Norte, jogando por Montreal Impact do Canadá e Phoenix Rising dos Estados Unidos. Então tudo que o Drogba conquistou de mais importante foi com mais protagonismo e com elencos menos estrelados do que o Eto'o, que jogou muito em 2 clubes gigantes, mas sempre como coadjuvante de outros craques. Mas se tudo isso está parecendo muito subjetivo para você, vamos colocar um pouco de objetividade na discussão e falar de números. Primeiro, os números gerais de ambos. Samuel Eto'o, 852 jogos, 421 gols, 125 assistências, média de 0,50 gol por jogo. Já o Drogba, 780 jogos, 366 gols, 144 assistências, média de 0,47 gol por jogo. Ou seja, o Eto'o fez mais gols em mais jogos oficiais e tem uma média de gols maior do que o Drogba, que entrou em campo menos vezes e balançou a rede em menos oportunidades. Então é ponto para o camaronês. Porém é preciso dizer que o Drogba tem mais assistências. Ainda assim, participou de menos gols do que o Eto'o na carreira. São 510 do marfinense contra 546. No critério artilharia, a vantagem é do Drogba. São 4 contra 3 a favor do Didier. Uma delas da Copa da UEFA, 2 da Premier League e uma da Copa das Nações Africanas. O Eto'o tem uma artilharia de La Liga e 2 da Copa Africana, competição inclusive que ele é o maior artilheiro da história, com 18 gols, além de ser o maior artilheiro da história do Mallorca, com 70 tentos. E falando de recordes, ambos também são os maiores artilheiros da história de suas seleções. E no critério seleções, a vantagem é do Eto'o. Por mais que o Drogba tenha menos jogos, mais gols e uma média melhor, o Eto'o tem títulos com a camisa da sua seleção, coisa que o Drogba não tem. São 2 Copas das Nações Africanas e uma medalha de ouro olímpica para Samuel. No entanto, vale ressaltar o tamanho de Drogba com a camisa da Costa do Marfim. O país jogou sua primeira Copa do Mundo em 2006, tendo Drogba como seu grande líder, craque e artilheiro, inclusive conseguindo sua classificação justamente contra Camarões de Samuel Eto'o. Em 2010, com muita antecedência, os Elefantes foram uma das primeiras seleções a garantir vaga na Copa disputada na África do Sul, e àquela altura já era amplamente considerada a melhor seleção do continente, muito por conta do camisa 11. Em 2014, terceira Copa do Mundo seguida para o país, e depois da eliminação, o Drogba resolveu se aposentar e nunca mais a Costa do Marfim voltou a jogar um Mundial. Ou seja, o Drogba foi fundamental para a classificação das 3 únicas Copas do Mundo de seu país. Vamos para os prêmios individuais, e também é um critério apertado, porque a gente pode simplesmente contar o número absoluto de honrarias, que são 21 do Eto'o e 27 do Drogba, ou podemos relativizar quais são esses prêmios, ou pelo menos os mais importantes. Dentro do continente africano, existe o prêmio de melhor jogador do ano. O Eto'o ganhou 4 vezes esse prêmio, o Drogba ganhou 2. Além disso, o Eto'o ganhou o prêmio de melhor jogador jovem africano do ano em 2000, ano em que ele foi campeão olímpico. Não existe um prêmio de melhor jogador camaronês, mas existe o de melhor jogador marfinense, e o Drogba ganhou 3 vezes esse título. Ambos também têm um Man of the Match em finais de Champions League, Eto'o em 2006 com o Barça e Drogba em 2012 com o Chelsea. Além disso, o Drogba já foi escolhido o melhor jogador de um campeonato francês e de um campeonato turco, além de estar no Hall da Fama como um dos maiores nomes da história da Premier League e ter frequentado o 11 do ano da FIFA em 2007. O Eto'o esteve nesse 11 do ano 2 vezes, em 2005 e 2006, e esteve no top 3 de melhores jogadores do mundo da FIFA também em 2005. Na bola de ouro, a melhor colocação do Drogba foi o 4º lugar em 2007 e do Eto'o o 5º em 2009.
Então o número absoluto de prêmios individuais é maior para o Drogba, mas o top 3 do prêmio da FIFA, o dobro de prêmios dentro do continente africano, podem pesar mais para o Eto'o. Então temos meio que um empate técnico, né? O que mostra um equilíbrio nessa comparação. Então, para finalizar, eu vou simplesmente dar a minha opinião particular, beleza? Eu certamente gostei mais de ver o Drogba do que o Eto'o num geral. Por mais que eu considere os dois grandes craques, eu acho o Drogba um atacante mais completo. Eu gostaria de ver mais o Drogba no meu time. Acho que é um jogador mais independente, que tira mais coelhos da cartola, que talvez seja dono até de lances mais plásticos. O Eto'o é um jogador mais tático, que encaixa melhor em mais contextos, pode jogar aberto pelos lados, mas ambos são centroavantes, primeiramente. E como camisa 9, o Drogba para mim é mais jogador do que o Eto'o, por mais que ele jogasse com a 11. Pelos títulos, pelos feitos com a seleção, o Eto'o provavelmente é um jogador até maior do que o Drogba para a história. Mas o Marfinense, na minha opinião, é mais craque e vai ser mais inesquecível com o passar dos anos. Sempre que eu lembrar dos grandes times do Chelsea que eu vi jogar, eu vou lembrar de times do Drogba. Quando eu lembrar de grandes times do Barcelona, alguns deles tinham o Eto'o, mas não era o Barcelona do Eto'o, não era a Inter de Milão do Eto'o, antes de ser do Sneijder ou do Milito. Então, por tudo isso, na opinião do Pautas e Táticas, Didier Drogba leva essa disputa. Mas e na sua opinião, Drogba ou Eto'o? Quem jogou mais bola? Quem você gostava mais de ver jogar? Quem você queria ver no seu time? Quem vai ser mais inesquecível? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!